Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz para você, tudo bem? Aqui é Martiele do canal Botânica Bíblica e hoje eu quero falar sobre sementes de palmeiras que germinam após 2.000 anos. Isso mesmo, sementes com uma idade de mais de 2.000 anos, elas germinam. E eu quero mostrar para você o que a ciência e a Bíblia têm em comum sobre esse aspecto. Fica comigo, vamos lá? Bom, em Salmos tem um verso que diz assim que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Isso está em Salmos 92, verso 12 a 14. Mas o que significa dizer que o justo vai florescer como a palmeira? Então, fica comigo que a gente vai discutir, vai destrinchar isso melhor. Mas antes eu quero falar do assunto principal desse vídeo, que é sobre essa semente que germina após 2.000 anos. Ela é da espécie Phoenix dactylifera e ela foi encontrada debaixo das escavações de uma fortaleza herodiana da segunda metade do primeiro século antes da Era Comum. E essa fortaleza de Herodes, ela foi destruída no ano 70 da Era Comum. E foram lá que essas sementes foram achadas, debaixo dos escombros. Então, os cientistas pegaram algumas dessas sementes e fizeram a datação por carbono marcado e verificaram que a idade era de aproximadamente 2.000 anos. Então, dessas sementes que eles conseguiram coletar, 3 elas estavam completamente intactas, né, e foram plantadas. E depois de 8 semanas, uma semente germinou. E essa semente, eles deram um nome muito especial. Isso, assim, foi notícia em várias revistas, como a Super Interessante, Galileu, mas não fica só nisso. Os cientistas também se dedicaram para compreender um pouco mais sobre esse fato científico, né? E essa semente que germinou, eles deram um nome bem peculiar e bem propício também. Essa semente foi chamada de Matusalém. Por que Matusalém? Porque é o homem mais longevo da Bíblia. E aqui tá Matusalém, depois de ter germinado com alguns anos. E esse fato, ele trouxe assim muita discussão dentro do meio acadêmico, né? Em 2008, foi publicado um artigo na Science em que busca investigar os aspectos da germinação, da genética e do crescimento dessas plantas geradas por sementes de quase 2.000 anos atrás. Então, a gente vê aqui as sementes da Phoenix dactylifera. Aqui é a única semente que germinou. No início ela tinha umas folhas um pouco amareladas, mas isso está muito relacionado também aos nutrientes que poderiam ali estar nas sementes que já tiveram uma certa degradação. E aqui a gente tem um Matusalém com 26 meses, com crescimento normal, com uma idade, uma estrutura morfológica muito parecida a outras palmeiras, né? Que é uma espécie de tâmara, a Phoenix dactylifera é uma tamareira. Então, perfeita, coisas divinas, né? E recentemente, ano passado, numa revista extremamente conceituada da nossa área de ciências biológicas, a gente tem a publicação de um artigo que visa estudar a genômica desses ancestrais, dessas sementes que germinaram com idade de 2.000 anos. Ele foi publicado na PNAS, que é uma revista de alto fator de impacto, com um grupo de Israel, da França, da Universidade de Montpellier, da França, Nova York. Então, assim, cientistas de ponta, gente. E o que eles mostraram? Essas amostras, né, de sementes de tamareira, elas foram recuperadas no Levante, que é uma área, mais ou menos aqui, ó, que a gente está observando, que é uma área que está entre a Ásia, a África e a Europa. Então a gente tem esse vínculo aqui dessas regiões. E é interessante ressaltar que essas tamareiras elas eram cultivadas na antiguidade ao redor de Jericó.
e ao longo do Mar Morto, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, olha Jericó aqui, e aqui a gente tem o Mar Morto. Então, essas sementes eram muito cultivadas, essas tamareiras, que eram chamadas tamareiras da Judéia, elas foram discutidas em vários trabalhos clássicos, como por exemplo do Flávio Joséfo, que descreveram essas espécies como produtoras de frutos superiores, né? Então, de fato, recentemente, com essas sementes que foram coletadas, com análises biométricas, né, de tamanho, eles demonstraram que, de fato, as sementes obtidas nessas escavações, elas eram maiores do que as variedades modernas das tâmaras. Então, isso tudo aconteceu no ano de 2008, né? Essas escavações arqueológicas continuaram e eles foram achando mais sementes. E em 2008, eles acharam 32 sementes de tâmaras e de aproximadamente 2.000 anos, eles recuperaram essas sementes nesse sítio arqueológico, né? De Massada. E essas sementes se germinaram. E olha que coisa interessantíssima. A gente tem que essas sementes, elas foram identificadas por meio da datação com carbono marcado, né? E eles verificaram que essa idade estava mais ou menos ali nos tempos de Jesus Cristo. E é por isso que essas sementes, né, essas plantas, elas receberam nomes bíblicos. Dentro dessas sementes que germinaram, é importante ressaltar e destacar que a Phoenix dactilífera ela é uma espécie dioica, ou seja, tem os sexos separados, tem os indivíduos machos e os indivíduos fêmeas. E para as plantas machos, eles colocaram o nome de Adão, Jonas, e Uriel e Boaz. Já para as duas fêmeas, eles colocaram o nome de Judite e de Ana. Bom, isso foi algo assim extraordinário para a ciência. Por quê? Porque eles viram como um farol de esperança, né? Já que nós estamos em um planeta que está atualmente em muitas mudanças climáticas e com extinção de espécies florestais de importância socioeconômica. Então, verificar que sementes, mesmo após muitos anos, conseguem germinar com boa vitalidade é um grande achado. Eles fizeram então toda a datação e fizeram também a análise genética e eles verificaram que Matusalém, a gente tem aqui ó, os ancestrais da Judéia e do norte da África, tá? Esses ancestrais da Judéia é o que a gente falou, que é Matusalém, Hana, Adão, Judite, Boaz, Jonas e Uriel. Então, o que eles fizeram quando eles analisaram a hibridização introgressiva dessas palmeiras? Então, Hana e Matusalém, que são esses dois primeiros aqui, eles verificaram que são as amostras mais antigas, né? Entre aproximadamente o quarto e o primeiro século antes de Cristo. E elas foram encontradas dentro de um agrupamento genético da Ásia Ocidental. As outras 5 tamareiras da Judéia, no entanto, elas mostraram uma certa afinidade, assim, um pouco mais próxima, como vocês podem ver aqui, das tamareiras do norte da África. Então, elas estão mais ou menos dentro desse grupo genético. E Judite e Adão, que é essas daqui, ó, Adão e Judite. Cadê Judite? Ai, Adão. Aqui, Judite e Adão, que estão bem próximas. Esses dois pontos aqui, que eles são de idades intermediárias entre as amostras. E eles agrupam-se entre os acessos do leste norte-americano, datadas do primeiro século antes de Cristo e o segundo século depois de Cristo. Então, elas estão intimamente associadas com esses acessos norte-africanos, que são mais ou menos ali descendentes de Marrocos, Tunísia, por aqui, ó, Tunísia, tá vendo? Aqui, Marrocos, as espécies aqui. Então, diante dessa breve explicação científica, eu quero falar um pouquinho sobre essas tamareiras, né? Quem elas são? Então, o nome científico já foi dito, Phoenix dactilífera. O nome popular é tamareira ou fênix, fênix de tâmaras ou palmeira de tâmaras. Então, ela pertence à família Arácea.
Ela tem um ciclo de vida perene e ocorre no norte da África, Oriente Médio, Paquistão, noroeste da Índia. Tem um porte de 15 a 30 metros de altura e aqui a gente tem as flores masculinas e as flores femininas. E aqui as tâmaras, né? Tão deleitadas, tão apreciadas pelos judeus. Bom, aqui a gente tem um monocultivo de tâmaras, né? No Oriente Médio, que foi a região que serviu de inspiração para os salmistas, para o salmista, né, Davi, a palmeira mais comum era a tâmara, uma árvore que floresce no deserto e dá seus frutos mesmo sobre grandes dificuldades. Uau, isso aí tem muito a nos dizer, né? Floresce no deserto e dá seu fruto mesmo sobre grandes dificuldades. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre palmeiras. A gente sai lá das espécies, da espécie, melhor dizendo, que é a Phoenix dactilífera, e nós vamos falar um pouco da família, vamos falar das palmeiras de um modo geral. E a palmeira do hebraico é tamar, ou tinorá, e quando a gente pega a palavra de Deus para ler, a gente tem várias referências bíblicas que chamam a atenção das palmeiras. A gente vai ver a distribuição das palmeiras em Israel quando a gente lê Juízes, está falando no Monte Efraim, Neemias e João em Jerusalém, a distribuição de palmeiras em Jericó e a distribuição das palmeiras em Elim. Além disso, é interessante ressaltar que as palmeiras têm vários significados na Bíblia. Então, a primeira coisa é que a palmeira ela expressa uma planta relacionada a um ambiente rico em águas. Então, para aquele povo do deserto, encontrar um oásis cheio de palmeiras significa encontrar água. Em Êxodo 15, 27, a gente tem dizendo assim: então vieram a Eli e a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. O segundo ponto importante é que as palmeiras estão muito associadas a festas. Quem é que não lembra das festas de Ramos, né? Em que usavam as folhas das palmeiras para a celebração. E a gente tem, né, o nosso Senhor Jesus aqui em João 12, em que as pessoas arrancaram as folhas de palmeiras e tomaram esses ramos e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então tá aí uma característica muito linda de celebração. E em Levítico também, as palmeiras elas chamam a atenção porque diz assim: e no dia tomarei para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Novamente, mais uma citação mostrando as palmeiras como usada no processo, na celebração, né? E em Juízes, a gente tem a Débora sentada embaixo de palmeiras julgando, né, o povo. Então é um local também onde abaixo das suas sombras ocorria o processo de julgamento por essa profetisa. E palmeira também a gente não pode esquecer de falar do amor, né? Assim, ela simboliza o amor. E a gente tem isso em Cântico dos Cânticos, ou em Cantares de Salomão, como o pessoal fala também. E diz assim, Cântico 7, do 6 ao 8, quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus seios serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como a das maçãs. Então, olha que coisa mais linda, né? A amada sendo comparada à altura de uma palmeira, mostrando quão formosa e graciosa ela é. Então, é muito lindo também. Mas também existe um significado de desolação. Em Joel 1 é emblemático esse momento em que deixa claro o processo de desolação, em que o fogo e a seca atingiu a região e secam as plantas e até mesmo as palmeiras. Lembra que eu comentei que as palmeiras elas
frutificam, ainda que seja no deserto. Então, quão duro é um juízo no momento em que até as palmeiras elas chegam a serem mortas pelo fogo e pelas condições ainda mais áridas. Em Joel 1, do 12 ao 14, diz assim: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Uau! Que coisa incrível, né? Às vezes a gente lê e não consegue perceber a dimensão. Uma espécie, né? Um grupo de espécies dentro da família, no caso das palmeiras, a gente vê que ocorre o processo de seca, de desolação, sendo que as palmeiras são resistentes à seca. Então, quão grande, quão duro foi o juízo. Mas aí eu quero trazer uma aplicação mais próxima do nosso dia a dia quando a gente fala de palmeiras. E uma das explicações assim mais interessantes, a gente seria falar sobre a resistência dessas palmeiras. Por quê? Porque essa é a característica marcante. E eu gostaria aqui de lembrar a diferença entre resistência e dureza. Resistência é muitas vezes a capacidade de se dobrar por conta de uma flexibilidade. Então, a pessoa resistente, ela dura ali, mas ela acaba se dobrando aquela situação. Já a dureza, por outro lado, não. Ela não permite qualquer envergadura, né, sobre o risco de quebrar. Então, esses dois conceitos, eles são importantes porque a gente vai falar aqui de duas coisas que são opostas, que vai ser a humildade e o orgulho. Então, as pessoas humildes, elas são flexíveis, né? Elas conseguem se dobrar diante de situações. Elas são resistentes às tempestades da vida, mas elas são flexíveis e se dobram no sentido de aprender com essas tempestades. Já as pessoas orgulhosas não. As pessoas orgulhosas, elas querem sempre estar por cima da situação e por isso elas acabam sendo quebradas quando os ventos são mais fortes. E eu quero trazer aqui como exemplo a tsunami que devastou a Indonésia em 2004. Então, se vocês observarem essas imagens aqui, é lindo, porque a única coisa que a gente vê de pé, né, são as palmeiras. Olha, então a gente vê que um tsunami que tinha uma velocidade de 150 quilômetros por hora, né, que é um furacão de categoria 1, devastou a Indonésia em 2004. E a única coisa que se manteve de pé foi as palmeiras. E se vocês buscarem sobre esse tsunami que aconteceu, houve uma moça de aproximadamente 20 anos que ela contou que sobreviveu agarrada em uma palmeira e ela ficou ali presa a essa estrutura até que as águas baixaram e ela conseguiu ser salva. Então, a resistência da palmeira, né, ela se dobrou diante da tempestade, mas ela não quebrou, né, diante daquela tempestade. Então, essa resistência permitiu que essa palmeira salvasse vidas, né, até que pudesse ter o resgate. Então, essa história é mais para servir de inspiração. Muitas pessoas, elas podem ser levadas pelas correntezas dos problemas, né? Mas até chegar a uma palmeira, que simbolicamente é uma pessoa resistente. Então, se você for resistente como uma palmeira, você pode salvar vidas. E essa resistência, ela se chama fé, sabe? Quando a situação complica e você tá ali firme e forte, confiando em Deus, exercendo a sua fé, você se torna um local seguro para muitos daqueles que estão passando por tempestades e por problemas no qual estão carregando como a tsunami e muitas vezes encontra em você o conselho importante, né, para se manter ainda de pé. E flores e frutos. O justo florescerá como a palmeira. Eu acho lindo que quando eu li esse salmo, eu falei, uau,
Será que as pessoas conseguem perceber quão grandioso é isso que o salmista está dizendo? Porque eu não sei se vocês observaram, mas a palmeira ela floresce muito e floresce durante todo o ano, várias vezes por ano, e a quantidade de frutos e de flores é gigantesca. É por isso que fala que o justo florescerá como a palmeira, ou seja, em abundância. Então é nesse sentido que esse salmista ele chama a atenção. E eu trago aqui para finalizar a aplicação. A primeira coisa é que mesmo no deserto, o seu DNA ele é celestial e não sofre mutações. Lembra quando eu estava explicando sobre o artigo científico? Eles demonstraram que aquelas palmeiras que germinaram, aquelas sementes que germinaram há 2.000 anos atrás, elas praticamente não tinham mutações, né? O DNA se manteve íntegro. Então, a mesma coisa somos nós. Nós temos um DNA celestial e Cristo é Ele que vai garantir que mesmo com o passar do tempo nós possamos germinar, porque para Cristo 1.000 anos é um dia, então não importa para Cristo o tempo. E uma outra aplicação é que é uma fruta do deserto. Essa tâmara, ela é muito famosa por alimentar viajantes famintos. E assim somos nós, os justos, os justificados por Cristo Jesus, que alimentam outras pessoas com as doces palavras do Evangelho, né? Com as boas novas. E uma outra característica de uma palmeira é que ela tem que resistir ao calor do deserto, tem que continuar frutificando mesmo em condições adversas, e ela sempre vai ser sombra para os cansados e para os sobrecarregados. Uma outra coisa que também é muito interessante é que nós temos a capacidade, por meio de Cristo, a resistir às tempestades da vida e, por vezes, ser o socorro de muitas pessoas que estão sendo carregadas por seus problemas. Outro detalhe é que nós podemos florescer de maneira abundante para dar muitos frutos e alimentar muitos que têm fome, independente do lugar que Deus nos plantou. Então a dica é: suporte o calor, mas nunca se acostume com o frio. Porque uma coisa que leva à morte de uma palmeira é o frio. Isso faz com que ela realmente pare sua produção. E assim o Senhor também nos chama, né? Para ficar sempre quentes, queimando por Ele, o fogo do Espírito Santo. Nós não podemos ser frios e nem mornos, porque, como diz o Senhor em Apocalipse, Ele vai vomitar aqueles que são mornos, né? Então, que nós possamos suportar o deserto, o calor, continuar frutificando e sendo alimento, alicerce, conforto, consolo para aqueles que estão caminhando por essas veredas duras da vida. Então, minha dica é: seja uma palmeira forte em meio às tempestades e em todo tempo produza frutos para a glória de Deus. Vamos orar? Pai Santo, a tua presença por meio de Cristo Jesus, eu me apresento para te agradecer pela oportunidade de te servir, pelas pessoas que estão ouvindo e vendo esse vídeo, que o Senhor possa falar com elas, que elas possam entender, Pai, que elas são palmeiras firmes e fortes, prontas para suportar as tempestades e para servir de consolo e de alimento para todos aqueles que se aproximam. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a glorificar o teu nome, produzindo muitos frutos, pois assim como diz o salmista, o justo florescerá como a palmeira. Nos ensina a frutificar por meio de Cristo Jesus e que o Senhor receba toda a glória de todos os frutos que vamos produzir. Abençoe cada pessoa que está ouvindo e que teu Espírito Santo comunique aquilo que eu não consegui falar. Eu te agradeço, eu glorifico ao teu nome aqui na terra, como ele é glorificado na eternidade aí nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Desculpe os erros, os momentos de ficar gaguejando, mas não tem corte não. Aqui é assim, é direto, porque perfeito só Deus. Mas a gente tenta, né? Lembra? Eu sou perfectível, não perfeita. Então, espero que esse vídeo tenha falado com você. Curta, compartilhe e até a próxima. Tchauzinho, beijos botânicos!